Gálatas, capítulo 5. Todos acharam? Gálatas 5? Gálatas 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Essa é uma noite que o Senhor preparou para nós. No início desta manhã, Deus, foi um dia especial, Senhor, a qual o Senhor nos deu para recomeçar tudo novamente. São oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor, para sermos um cristão melhor, um pai melhor, um marido melhor, para sermos uma pessoa melhor neste mundo, ó Pai. Obrigado, Senhor, que nesta noite, Senhor, possamos conhecer mais desta liberdade a qual o Senhor tem nos dado. E esta palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração, eu possa conseguir transmitir ela, Senhor. E quando nós encerrarmos, Pai, esta ministração, possamos tirar um tempo, Senhor, para desfrutarmos da comunhão com o Teu Santo Espírito, e que Teu Espírito ministre aos nossos corações, ó Pai. E que esta palavra, Senhor, permaneça, Senhor, e não seja roubada pelo adversário. Nós oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. O tema que eu escolhi para essa mensagem é piquenique em um campo minado. Isso é a vida cristã. Um piquenique num campo minado. Quando a Bíblia fala que Cristo nos chamou, para a liberdade que Cristo nos libertou, é essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A liberdade do pecado, liberdade das enfermidades, liberdade do jugo, na nossa mente de acusação, liberdade de ser filho de Deus. Como é um culto de libertação, muitas vezes as pessoas não sabem que todos nós, a cada dia, precisamos tomar consciência que outrora nós éramos escravos, como Paulo está dizendo aqui, que nós não devemos submeter novamente a um jugo de escravidão, mas que todas as manhãs, quando você acorda, é um dia novo, um dia para você fazer a diferença, um dia para você recomeçar tudo de novo, e um dia para você declarar a liberdade que Cristo te libertou. Liberdade contra o pecado, liberdade contra as enfermidades. E Paulo nos chama a atenção para essa liberdade. E eu meditando, ainda ontem, sobre um texto a trazer nessa noite, Deus me falou muito sobre a questão da nossa permanência, nessa terra. Estamos, como eu disse, num campo minado. E um campo minado, você tem que tomar cuidado aonde você pisa. Porque a qualquer momento, um passo errado que você der, pode trazer consequências desastrosas para o soldado que está ali no campo de batalha. Então o soldado ele tem treinamento, tem equipamentos, e ele tem que ser vigilante, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco. Ele tem que ser vigilante aonde ele vai pisar, porque senão ele desarma ali uma bomba. Abra sua Bíblia aí, em 1 de Pedro, primeira carta que Pedro escreveu. Como eu disse, a vida cristã é um piquenique num campo minado.
Você já imaginou fazer um piquenique num campo minado? Você tem que tomar todo cuidado, não é? Capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O versículo 9, parte A, diz assim: resisti-lhe firme na fé. Então, como eu disse, nós estamos neste mundo. Outrora éramos escravos do pecado, éramos filhos da desobediência, fazíamos a vontade de Satanás, éramos por natureza filhos da ira, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, e ele diz que ele nos chamou deste mundo vil de escravidão para a liberdade. Ele diz que Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, com grande amor que nos amou, estando nós mortos em pecados e delitos, Ele nos deu vida. Então esse é um aspecto da vida cristã: liberdade em Cristo Jesus, plenitude de vida espiritual, filho de Deus por natureza, porque Ele colocou em nós a sua natureza. Então isso é para nós, essa liberdade foi que Cristo nos chamou. Mas nessa liberdade, nessa delícia de vida cristã, de uma vida vitoriosa, de uma vida fantástica, de um cristianismo fantástico, de uma vida empolgante, nós não podemos nos esquecer que nós estamos em um mundo caído, cercado de pessoas caídas, pessoas que ainda continuam sendo filhas do diabo, servos de Satanás. Como eu disse, nós estamos num piquenique, em um campo minado. O texto que eu acabei de dizer, diz assim, Pedro instruindo, dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O que é ser vigilante? É ser atento, é você não baixar a guarda, é você observar as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor, é você ter discernimento de espírito para lidar com as circunstâncias no seu dia a dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 6, a partir do 11, ele vai falar sobre a luta espiritual, a batalha espiritual. E ele diz que esta batalha não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os espíritos que operam nas regiões celestiais. Então nós estamos bem com Deus, estamos salvos, mas estamos presentes no mundo caído. Temos que manter a vigilância, temos que ser sóbrio. Quando Paulo ele chama a atenção de ser sóbrio, ele está fazendo referência sim ao ato da embriaguez. Quando a pessoa está embriagada, ela fala o que não pode falar, não é verdade? Ela age de forma que não deveria agir, ela toma as decisões precipitadas, e depois tem as consequências. Quando ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia está nos fazendo uma analogia, uma tipologia do nosso adversário. Ele está usando as características de um leão para descrever a personalidade do nosso adversário.
Quando a Bíblia está fazendo essa analogia, o apóstolo Pedro está fazendo essa analogia para nós entendermos o nosso adversário. Ele está dizendo: ele anda ao vosso derredor, querendo devorar. Se você pegar um animal, colocar ele dentro de uma jaula e colocá-lo entre os leões, você vai ver o leão, ele vai rodear aquela jaula, ele vai andar e ficar rodeando, procurando uma brecha para poder devorar aquela presa lá dentro. É desta forma que o nosso adversário age contra nós. Nós temos que compreender o nosso adversário. A Bíblia vai nos dizer algumas características dentro dessa analogia, né, da tipologia, fazendo a tipologia em relação ao leão. Ele ruge como leão. Ele procura te devorar. Ele anda ao vosso derredor. Ele ruge como leão. Ele tem essas características, quer dizer, ele tem a sua movimentação. Quando está dizendo, sede sóbrios e vigilantes, nós temos que estar atentos, porque ele vai usar de pessoas ao nosso derredor, com palavras para nos ofender, com palavras para nos machucar, vai usar de circunstâncias para nos atingir. E quando nós somos atingidos, nós atribuímos muitas das vezes a pessoas, a igrejas, a indivíduos, aquela ofensa que estamos sendo ofendidos. Nos esquecemos que por trás de tudo isso existe uma mente demoníaca trabalhando. Quando a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem devorar, ele não quer devorar a sua carne, os seus ossos, nervos, pele. Não é isso aqui que ele quer devorar. Não é o seu corpo, não. Se você jogar um animal para um leão, ele vai procurar devorar a carne daquele animal. Mas o nosso adversário não se alimenta da carne. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 9, diz assim: resistir-lhe firme na fé. Quando nós lemos a parábola do semeador, Jesus conta a parábola do semeador, dizendo que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outras caíram em meio aos pedregais, e não tendo raiz, não teve profundidade para produzir. Outra caiu no meio dos espinhos e foi sufocado. E outra caiu em boa terra e produziu 30, 60 e 100 vezes mais. Os discípulos chegaram para Jesus e questionaram Jesus, perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola que Jesus contou. E Jesus explicou para eles. O semeador é aquele que prega a mensagem. A semente é a palavra de Deus. Alguma das palavras pregadas é aquela que cai à beira do caminho. E a Bíblia vai nos dizer: e vem o adversário e arrebata do coração das pessoas. Então a Bíblia nos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, são sementes sendo plantadas em nós. A semelhança daquela parábola que Jesus contou, da semente de mostarda, sendo ela a mais pequena de toda, sendo plantada, ela cresce e torna-se uma grande árvore. Então, mesmo uma pequena palavra semeada ao seu coração, ela tem o potencial de gerar uma grande fé em você.
porque ela não é apenas uma palavra. Jesus dizendo: a palavra que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem. São os projetos, pensamentos de Deus para o homem. É a vontade de Deus para o homem, é a palavra de Deus. E o adversário, ele é especialista em arrebatar a palavra do coração, colocar dúvida aonde há fé. Quando a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra, é quando a Bíblia diz que, afirmando uma afirmação acerca de você perdoado, que você é salvo em Cristo Jesus, que você é filho de Deus, que você é curado pelas pisaduras de Cristo, pelas feridas de Cristo, que você é perdoado pelo sangue de Jesus. São promessas que o Espírito de Deus inspirou os apóstolos, inspirou os profetas a escrever, dando testemunho acerca de nós. Mas o adversário vem e arrebata estas verdades eternas do nosso coração, do coração das pessoas. Ele devora, ele mutila esta fé que está fundamentada na palavra. E ele usa os seus meios ardilosos, das suas arapucas, das suas armadilhas. Quem já não fez uma arapuca, né? Quem sabe o que é arapuca, né? Armadilha. Então, arapuca, você vai lá, né? Primeiro nós fazíamos até com peneira, né? Você colocava a peneira, colocava lá o milho, arroz embaixo da peneira, colocava o gatilho, né, que você puxa, e a linha ficava escondido. Quando você via o passarinho vindo, né, meio distraído, entrava, você puxava, ou muitas vezes você armava o gatilho, para que quando ele entrasse em cima ali do alimento, ele desarmasse sozinho, e pegava a presa. O adversário age da mesma forma neste mundo. Ele age neste mundo da mesma forma. Quando a Bíblia está dizendo que ele é o pai da mentira, porque é uma das características de Satanás. Eu não estou aqui enaltecendo o diabo, não, senhor, não, senhora. Eu estou dizendo que nós estamos num piquenique em meio a um campo minado. Nós estamos no terreno do adversário. Quando Jesus está sendo tentado, após 40 dias de jejum, uma das tentações, o diabo leva ele no monte alto e diz assim, ó: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi dado. Jesus não falou assim: ah, diabo, não é teu não. Não, Jesus foi tentado por algo suscetível à tentação, algo desejável. Quer uma tentação pior do que você estar com muita fome e te apresentar pães, a possibilidade de alimentar? Quando o diabo está fazendo esta afirmação que tudo tinha sido dado a ele, é uma realidade. Quando a Bíblia está dizendo, Paulo dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que a glória do Evangelho de Cristo não resplandecesse. Ele está fazendo uma afirmação verdadeira, que nós estamos em um mundo caído, dominado pelo diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então ele nos ataca de que forma?
no oculto, naquilo que você acha que você é forte, naquilo que você acha que não vai te derrubar. Ele age no nosso orgulho, ferindo os nossos sentimentos, usando de pessoas para ofender a tua honra. Ele usa para atacar os membros mais fracos da família, os nossos filhos. Então temos que permanecer firme. Então uma das características deste mundo caído é um campo minado. Você anda aí nas ruas, os teus olhos estão sujeitos às tentações dos olhos. O mundo, você liga a televisão, a podridão se derrama pela tela. E nós estamos em meio a estas bombas, estas minas, e um passo em falso é detonado uma dessas minas. Os nossos 5 sentidos estão absorvendo as informações. Os nossos ouvidos, a nossa boca saindo palavras. Temos contato com pessoas no nosso trabalho, na escola, na rua, e todos estes meios ele usa para te derrotar. Mas a Bíblia vai nos dizer: permanecei firme na fé. Permanecer firme na fé. Você já fez, aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Você fica uma pessoa do outro lado e uma pessoa de cá. E para você ter mais força, o que você tem que fazer? Dar um passo na frente e fazer o pé firme. Resistir aos ataques. Resistir àquele que está te puxando. Resistir às afrontas. Não cair na artimanha, na conversa. Ter visão espiritual das circunstâncias. Saber quem você é em Cristo Jesus. Saber qual é a sua posição em Cristo Jesus. Não dar ouvido ao diabo, às mentiras do diabo. Uma das armas da guerra, existe várias armas na guerra: artilharia, logística, existe infantaria. E uma das armas, das diversas armas, é a comunicação. Se um exército não tiver uma comunicação eficiente no fronte da guerra, não há comunicação com os seus generais, com as ordens que são repassadas, e aquele exército está suscetível a ser destruído. E uma das armas de ataque também de guerra é a comunicação no campo do adversário. É comum então, quando um exército está em guerra, ele utilizar de rádios, de meios, de panfletos, jogando panfletos nas cidades, no campo do adversário, dizendo que o país já se rendeu, dizendo que aquele país já se rendeu, que os seus generais já se renderam, para que aquela tropa seja iludida, enganada. E é da mesma forma que ele age. Esta semana ainda eu estava ouvindo uma ministração, um pastor que eu acompanho, e ele falando sobre o nosso adversário, e ele dizendo:
O nosso adversário de hoje, 2019, é o mesmo adversário que foi de Moisés, que foi de Abraão, o mesmo adversário dos apóstolos, dos profetas, é o mesmo. Não são filhos de demônios que geraram outros demônios, que estão gerando, não. São os mesmos demônios que agiram lá no passado, estão agindo hoje. As mesmas armas que eles utilizaram no passado, eles estão utilizando hoje. E as mesmas armas, para nós sermos eficientes contra os ataques, temos que usar as mesmas que eles utilizaram lá no passado. Amém? Abra aí 2 Coríntios 10. Capítulo 3. Quais são as nossas armas nesta guerra? Metralhadora, mísseis, satélites, tanques de guerra. Sabemos que temos um adversário, que ele é um espírito. Dizendo assim, 2 Coríntios 10, 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Para aí. O que é militar? Militar é lutar, batalhar, guerrear. Embora andando na carne, ou vivendo nesse corpo, embora eu vivendo nesta terra, vivendo nesse corpo, tendo contato com outras pessoas, neste corpo, eu não luto com argumentação, não luto com armas convencionais dessa terra. Ele vai dizer que as nossas armas são o quê? Versículo 4, porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, mas sim, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando no sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Antigamente, né, quando essa escritura foi escrita, e antes dessa escritura ser escrita, as cidades não era como nós temos hoje, abertas para todos os lados. As cidades eram fortificadas. Havia um muro, muralhas em volta da cidade. Aquelas muralhas serviam para proteger contra um ataque adversário, servia para proteger contra animais ferozes, servia então como proteção. E a Bíblia está nos dizendo que as armas da nossa milícia são poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza da sua casa? Não. Da onde? Que fortalezas são essas? São poderosas para destruir fortaleza, anulando o sofisma, ou filosofias, em outras traduções, e toda altivez que se levanta contra o quê? Conhecimento de Deus. Onde está o conhecimento seu? Olha aqui para mim, onde está o seu conhecimento? Na sua cabeça, não é verdade? Não está? Quem estudou aí
O conhecimento está nos livros? Não, está na sua cabeça. O conhecimento seu está na sua cabeça. Tudo aquilo que você sabe está na sua mente. Toda informação que você recebe do mundo exterior é processada na sua mente. Seja informação que esteja entrando pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, aquilo que você está vendo, aquilo que você está experimentando pelo tato, pelo paladar, tudo está aqui. Então, quando a Bíblia está dizendo que as fortalezas, elas se travam aqui, é na mente. Quando a Bíblia está dizendo que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, ela se dá no campo da mente, no campo dos pensamentos, no campo do conhecimento. Quando a Bíblia está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, quer dizer, quando você ouve da palavra, você está absorvendo o conhecimento de Deus e guardando aqui. Você está guardando aqui, e a fé, ela é gerada aqui, quando você transforma ela para o teu espírito, quando você transfere ela para o teu espírito. E o adversário, então, o que ele cria? Ele cria barreiras nos nossos pensamentos, no nosso conhecimento. Ele anula o conhecimento, a verdade declarada da palavra. Ele anula aquilo que a palavra declara sobre você. Quando a palavra está declarando que você é perdoado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, ele cria uma barreira na mente dos homens, dizendo: você é um pecador ainda, você ainda não é filho de Deus. Ele cria uma fortaleza na mente das pessoas, convencendo as pessoas que o adversário dela é o homem, é a mulher, é o jovem, é a criança. Ele convence este mundo que não existe um Deus a qual prestará conta. Os homens são convencidos que estão bem com Deus, vivendo os seus pecados. Tudo se trava na mente dos homens, no conhecimento dos homens. Quantas são as filosofias religiosas que existem no mundo hoje? Como no domingo passado foi apresentado aquele vídeo, que no mundo são bilhões de pessoas que não conhecem a salvação de Jesus. Estão enganadas nas suas falsas religiões. Quando nós olhamos para as principais religiões, vamos lá, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e outras diversas religiões, são todos mecanismos, sofismas, filosofias que estão escravizando os homens, distanciando do Deus verdadeiro. Essa é a realidade. Quando eu digo que nós estamos num piquenique em um campo minado, é isso que eu estou dizendo. O que é um piquenique? É um momento agradável, não é? Você senta ali no tapete, alguma coisa que você honra, senta aquelas pessoas ali, se deliciam com alimento, com líquidos, debaixo de uma sombra agradável. Essa é a vida cristã. Momentos agradáveis de comunhão na igreja, momentos agradáveis na família, no lar. Mas você está no meio do campo minado. Você tem paz no coração, alegria na salvação, mas estamos vivendo num mundo triste, num mundo que chora, num mundo que passa fome,
num mundo que é escravizado com o pecado. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir e anular o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É a sua palavra. Tudo aquilo que Deus quer que nós conheçamos da sua natureza, de quem Deus é, de como Deus age, de como Deus se manifesta, está na sua palavra. Esse é o conhecimento de Deus. Como diz que a palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem, são os pensamentos de Deus para o homem, é o projeto que Deus escreveu para o homem, é o plano de salvação descrito para o homem, é a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus para o homem. Todo esse conhecimento da palavra dele está sobre a terra. Ele ruge ao nosso derredor, procurando nos devorar. Estamos todos os momentos, nossos olhos estão expostos nas mídias, nos celulares, de verdades falsas, confrontando contra a verdade de Deus, os valores de Deus. Quando olhamos para a família, constituída de pai, mãe, filhos, esse é o projeto de Deus. O diabo vem massivamente destruindo, combatendo, trazendo sofisma e filosofias erradas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, dizendo de um Deus criador, que sustenta a sua criação, que regenera e salva a sua criação, vem o adversário apontando, não, tudo foi através de uma evolução, do Big Bang, de um processo evolutivo. O homem saiu lá de um primata e se tornou o que é hoje. Quando nós viemos para a vida espiritual, ou a vida cristã, há confrontos de verdades, dizendo, você não precisa ir na igreja todos os dias, você não precisa orar, você está bem, você não precisa ler a Bíblia, você está bem, você não precisa perdoar, você está bem, você não precisa. São choques, confrontos de verdades. E a Bíblia vai nos dizer que nós estejamos prontos a punir toda a obediência, uma vez completa a submissão. Tudo em nossa vida tem que estar submissa a Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa vida tem que estar submissa a Deus. Os meus pensamentos têm que ser submissos à vontade de Deus. Os meus desejos têm que estar submissos à vontade de Deus. A minha boca tem que estar submissa à vontade de Deus. Os meus ouvidos submissos à vontade de Deus. Os meus olhos submisso à vontade de Deus. Quando a Bíblia diz, levando cativo toda a obediência, todo pensamento à obediência de Cristo. Até os meus pensamentos têm que estar em obediência a Cristo. Amém? Não se deixe levar pela afronta, pela ofensa, mas fique com a palavra. Para encerrar, abra aí um salmo muito conhecido,
Que é o Salmo, qual que é, irmãos? Qual que é o salmo mais conhecido aí? 90, 31, 23 também é muito conhecido, né? Quando nós estamos em Deus, Cristo, estamos habitando, né? Quando a Bíblia fala que nós estamos em Cristo, é habitar nele, é viver em Cristo, é Cristo vivendo em nós. É uma substituição, é Ele em mim e eu nele. O meu velho homem lá na cruz, permanecendo na cruz, e Cristo vivo em mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre-te com suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e sua verdade é pavês e escudo. Não te assuste do temor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, ó Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele te sustentará com a tua mão, e não, para que não tropece em nenhuma pedra. Pisará o leão, a áspide, e calçarás os pés do leãozinho e da serpente. Porque a mim se apega com teu amor, e o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me livrará, ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei em longevidade e mostrarei a minha salvação. Se por um lado nós temos um adversário que lhe ruge, se por um lado nós estamos num campo minado, por um outro nós temos um Deus forte, que Ele é chamado de Altíssimo, que basta nós entrarmos debaixo das suas asas poderosas, basta nós clamarmos por esse Deus poderoso, que Ele é o nosso Pai. Toda essa afirmação do Salmo 91 não é para o mundo lá fora, é para você, é para nós. Isso é para nós, e nós temos que tomar posse desta palavra. Temos que nos alimentar dessa palavra e declarar: isso é para a minha vida. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas o Senhor estará. Como eu disse, todas as manhãs é um dia novo que se começa, para você declarar a palavra sobre ele. Quando começar o seu dia, declare: esse será um dia que Deus preparou para mim, para eu fazer a diferença. Sabe, essa semana, né, fiquei um pouco mais experiente, fiz 38 anos, e no outro dia, quando eu acordei, eu refleti sobre isso. 38 anos se passaram. Cada manhã Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Cada manhã. De ser uma pessoa melhor, um amigo melhor, um marido, um pai melhor, ser um filho de Deus melhor, declarar aquilo que Ele me fez,
Hoje nós estamos encerrando esse dia. Daqui uns dias encerrará o mês de agosto se vai. Nunca mais terá um mês de agosto do ano 2019. Você já imaginou isso? Cada dia ele se encerra e nunca mais volta. Mas Deus sempre dá um novo dia para nós fazermos a diferença. Você está no campo minado, mas Deus te encheu do conhecimento dele. Ele declara que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu estou num campo minado, mas eu tenho a trilha a caminhar, eu posso caminhar seguro. A palavra de Deus, ela é lâmpada para eu trilhar em meio a esse campo minado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ó Senhor, a tua palavra, ela é a luz para a tua igreja. Ela é a luz para nós termos uma vida vitoriosa. A tua palavra, Senhor, ela é que conduz os nossos pés para nós não tropeçarmos. Fique de pé nessa noite, vamos orar. Levante as suas mãos ao Senhor nesta noite. Declare: Senhor, segura na minha mão. Me conduza, Senhor, neste mundo vil.